Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica comenta as reações do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de o governo Trump de fato aprovar sanções contra Alexandre de Moraes, como sugeriu ontem o secretário de Estado. Conta pra gente, Mônica. Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Pois é, a possibilidade do governo dos Estados Unidos aprovar essas sanções contra o ministro do Supremo, primeiro que ela é vista como cada vez mais provável e é também considerada inadmissível por ministros da corte que eu ouvi, com quem eu conversei, né? Eles afirmam que a medida vai ser uma clara tentativa de interferência dos Estados Unidos no judiciário brasileiro, o que eles dizem que é impensável, Megali, porque são sanções que virão no meio do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos ministros me disse que a concretização dessa ameaça, que foi feita pelo chefe da diplomacia do país, né, o Marco Rubio, vai, em primeiro lugar, gerar uma solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes já reúne, né, Megali, como a gente sabe, vê diariamente, ele já reúne um apoio muito grande a medidas dele, né? Ele nunca teve uma medida tomada contra algum réu que não fosse depois endossada ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ou pela primeira turma. Então ele tem apoio nas medidas que ele toma. E eles dizem o seguinte, que se o governo Trump fizer isso, vai estar simplesmente explicitando um apoio à extrema-direita brasileira. Isso são palavras de um ministro para mim, tá? O governo Trump vai explicitar o seu apoio à extrema-direita brasileira, que tem a mesma característica no mundo inteiro, atacar Supremas Cortes, né? Uma outra coisa, Megali, esse argumento do Rubio de que estamos estudando o senhor Alexandre de Moraes não está desrespeitando os direitos humanos no Brasil, foi considerado risível, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, foram exemplos dados a mim, por exemplo, apoia de forma irrestrita tudo que Israel faz na faixa de Gaza, né? E o que Israel faz na faixa de Gaza, hoje, é criticado dentro de Israel, é considerado escândalo por países como França e Canadá, que são aliados de Israel, enfim, e não há ressalva alguma para o que Israel faz em Gaza. O governo Trump acorrentou brasileiros para enviar ao Brasil, né? Então, portanto, numa violação de direitos humanos. O governo Trump desrespeitou ordens judiciais de seus próprios países, do seu próprio país. O governo Trump mandou prender uma juíza que dava medidas contrárias à política de expulsão de imigrantes do governo Trump. Então, eles dizem que o governo Trump não tem a menor condição de falar em direitos humanos, né? E ainda se considerarmos que, historicamente, né, os Estados Unidos, inclusive, apoiaram um golpe no Brasil e apoiaram Barack Obama, e ele foi criado para punir autoridades envolvidas em um caso específico, que era o assassinato do advogado Sergei Magnitsky, por isso o nome, que denunciou um esquema de corrupção e morreu na prisão em Moscou. E aí, em 2016, 4 anos depois da aprovação desse decreto, ou melhor, de o decreto ser divulgado por Barack Obama, essa lei teve o alcance ampliado e tornou-se global. Então, ela poderia ser usada contra qualquer pessoa acusada de corrupção ou de violações de direitos humanos, né? Em 2017, ela foi aplicada pela primeira vez fora do contexto russo, aí já no governo de Donald Trump. Foi contra 3 latino-americanos, hein? Roberto José Rivas Reis, então presidente do Conselho Supremo Eleitoral da Nicarágua, Julio Antônio Juárez Ramírez, deputado da Guatemala, e Ángela Rondon Rijo, empresária da República Dominicana. Essas punições incluem o bloqueio de bens e contas no país, proibição de entrada em território americano e eventual proibição de relações da pessoa com empresas americanas. Por exemplo, sei lá, se o Xandão tem um cartão do Citibank, não poderia ter, né? Ele teria o seu cartão de crédito cancelado, entre outras relações. Agora, é aquilo, né? É algo aprovado para você punir indivíduos responsáveis por crimes gravíssimos. Mesmo reconhecendo que eventuais excessos
do STF na figura de Alexandre de Moraes, ainda que excessos tenham sido cometidos em nome de um bem maior, né, para proteger a democracia de pessoas que queriam destruí-la, chega a ser risível um país propor uma punição a um indivíduo como Alexandre de Moraes, enquanto do outro lado ali de Washington, Donald Trump humilhava o presidente da África do Sul, acusando um suposto genocídio branco contra fazendeiros, né? Esse é o único genocídio reconhecido por Donald Trump no globo atualmente, aquele que é cometido contra fazendeiros brancos descendentes de holandeses na África do Sul. Então a autoridade moral dos Estados Unidos para impor qualquer sanção contra qualquer indivíduo fica bastante questionada, né? Quando a gente vê o que o presidente está fazendo dentro do Salão Oval. Mas eu ainda não sei, viu, Mônica, se o Rubio não foi pego de surpresa ali, porque você viu como o jornalista formulou a pergunta? Ele já deu a resposta. Eu vi. Olha, Mônica Bergamo, você que é secretária de Estado, pretende fazer algo contra o malvado ministro do STF brasileiro que vem perseguindo minorias, perseguindo jornalistas, prendendo pessoas inocentes, interferindo inclusive aqui na política americana em indivíduos dos Estados Unidos, e você fará algo baseado na lei Global-Magnitsky? Sim ou não? Ele já deu tudo de bandeja, né? Seria constrangedor se o Rubio falasse não. Não tenho nenhuma intenção. Então eu não sei o quanto ele foi pego de surpresa ali, deu uma resposta meio ensaboada, e o quanto dessa intenção de fato existe. Vamos ter que aguardar um pouquinho mais. Eu acho que uma pessoa com a experiência dele saberia escapar da pior pergunta que fosse, né? Mas talvez ele tenha falou escapado. mais que isso, né? Ele falou que está em análise e há uma grande possibilidade de acontecer, né? Eu acho que ele foi um pouquinho além. Agora, Megali, você sabe que eu estive em Moscou, né, no ano passado, para entrevistar o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, e antes eu fiz uma longa pesquisa sobre ele, e eu vi lá, ele está sancionado, a mulher dele está sancionada, os filhos mais velhos estão sancionados, ele está levando uma vida totalmente tranquila em Moscou, né? Ele foi sancionado por fazer a propaganda da Federação Russa. Bom, então o que pode acontecer com o Alexandre de Moraes na prática? Eu creio que nada, é isso que você está falando, né? Se ele tiver um cartão do Citibank, que eu acho que é difícil que ele tenha, mas enfim, ele não vai poder mais ter o cartão, mas enfim, podem sancionar toda a família dele, aí começa a ficar uma coisa um pouco mais chata, mas não vejo como isso pode afetar, não vejo como isso pode ajudar o Bolsonaro, vejo isso como isso pode piorar o clima para o Bolsonaro, na verdade, no Supremo Tribunal Federal. E só para registrar aqui, para pegar um caso aqui anedótico, o jornalista Jamal Khashoggi, né, foi assassinado dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul. Até onde sabemos, ele foi torturado, morto de uma forma bastante dolorosa, teve os dedos da mão cortados para que não fosse reconhecido, foi degolado e possivelmente os seus pedaços foram dissolvidos em ácido. Ele nunca mais foi visto e ninguém envolvido nesse assassinato foi digno desse decreto Magnitsky Act dos Estados Unidos. As autoridades da Arábia Saudita confirmaram que ele morreu. Ele morreu ali dentro. Em uma briga, segundo eles, né? A família real da Arábia Saudita nega que tem envolvimento com isso, mas admite a morte. Agora chegou um avião, vai chegar um avião, né, nos Estados Unidos. Presentinho pra vocês. Mônica Bergamo. É ridículo, e o grande algoz do mundo é o Alexandre de Moraes. É o Xandão. Chega a ser risível. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre quentíssimos amanhã neste mesmo horário. Boa quinta, Mônica. Até amanhã.